Bom dia, a paz do Senhor, igreja. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Podem sentar. Bem-vindo você também, que está nos assistindo na TV aberta, canal 16.1 e também nas mídias sociais. É muito bom estarmos na casa do Senhor. É muito bom a gente prestar culto ao nosso Deus. É maravilhoso. Nada substitui estarmos aqui na casa do Senhor. Eu não entendo como as pessoas que já conhecem a Deus, já passaram pela experiência do plano da salvação e não vir à casa do Senhor, a não ser que por algum impedimento de enfermidade, mas fora disso eu não consigo entender. Eu me sinto muito feliz de estar na casa do Senhor, sempre. Amém. Eu me chamo Mônica, eu sirvo a Deus aqui na Igreja Primeiro Amor. Estamos na Escola Bíblica Dominical, estamos estudando as parábolas de Jesus e hoje estamos na 5ª lição. Vamos falar um pouco sobre a parábola do rico e Lázaro. Mas antes eu queria fazer uma oração. Podem permanecer sentados. Pai querido, queremos te agradecer por esta manhã tão bonita, Senhor, aqui em Belém do Pará. Um sol tão bonito que vemos, Senhor, todas as manhãs, Senhor, nesta terra abençoada por Ti. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada lar aqui representado. Obrigada, Senhor, pela Tua igreja, que é a família de Deus, estarmos juntos entre irmãos, Te louvando, Te adorando. Senhor, eu Te peço agora que Teu Espírito Santo venha, Senhor, falar aos nossos corações, a começar por mim. Senhor, precisamos a cada dia mais entender, Senhor, os Teus propósitos e fazer a Tua vontade, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, que ela é nosso alimento, Senhor. Senhor, eu repreendo todo o mal, todo o empecilho que venha impedir, Senhor, venha atrapalhar toda a dispersão. Senhor, que a gente consiga alcançar os objetivos propostos, Senhor, aqui nesta lição. Os recursos, a mídia, Senhor, tudo que for usado, Senhor, para facilitar esta mensagem, Senhor, que Tu abençoas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos começar então com o texto que está em Lucas. Lucas 16, 19 a 31, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda o Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Continuando.
até o 31. Porque tenho 5 irmãos. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola, que na verdade, ela não é bem uma parábola que os estudiosos, teólogos, a maioria fala. Por quê? Porque ela tem uma característica que não é de parábola. Ela dá nome próprio a um dos personagens, que é Lázaro. E se a gente for observar nas outras parábolas, todos os personagens, né, eles não recebem um nome próprio, mas a de Lázaro sim, né, do rico e Lázaro. Então os estudiosos dizem que isso aconteceu de verdade. E aí você vai perguntar, mas como se eles foram um para o céu, para o inferno, como é que sabem disso? Jesus não é Deus? Né? São os mistérios de Deus. Continuando. Então, a parábola do rico e Lázaro é outra narrativa exclusiva de Lucas. Só Lucas que menciona essa parábola. E o enredo se dá com 2 pessoas que se conheciam enquanto em vida. Só que vão ter destinos diferentes. E vamos ver então como isso acontece. Vamos ver o contexto, onde aconteceu, o destino, para quem é essa parábola que Jesus conta e o objetivo. O contexto. Essa parábola Jesus contou onde, né, ele vivia e diretamente para os fariseus. Por quê? Porque os fariseus naquela época era um grupo, né, de religiosos que criticava muito Jesus, né? Eles viviam na espreita, observando em que eles podiam pegar um erro de Jesus e criticava, porque eles eram, vocês sabem, os fariseus eram muito religiosos, se preocupavam com a aparência religiosa, mas o interior totalmente longe de Deus. Eram aqueles que Jesus chamava de sepulcros caiados. Então, e nós vemos também, no próprio capítulo 16 de Lucas, outras parábolas que falam também que Jesus destina elas aos fariseus. A gente viu, até estudou aqui algumas lições. Nós vemos a do administrador infiel, da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo. E todas elas Jesus ensina uma lição, assim como nós vamos ver aqui também. O objetivo, nós vamos ver que Jesus ele vai advertir sobre o problema, né, sobre a questão de não saber administrar os seus bens, os seus recursos, a sua riqueza. E era isso que estava acontecendo com o rico. Ele adverte principalmente sobre que o rico ele vivia uma vida de ostentação, de muitos bens materiais, satisfazendo a sua própria
carne, satisfazendo o seu próprio eu. Então vamos agora ver os personagens. Então fala sobre o rico, que era farto, Lázaro, doente, não só a questão de física, mas ele tinha também, né, a necessidade de ser socorrido em todas as áreas da vida dele. E vamos ver então um paralelo sobre isso. No versículo 19 fala sobre a vestimenta do rico. Ele se vestia de púrpura. Púrpura era uma tinta muito cara usada nos tecidos daquela época. E que só pessoas de muitas condições, muito dinheiro, tinham condições de usar. E essa tinta, ela era retirada de um molusgo que vivia no fundo do mar. E também ele tinha tecidos finos, que eram a parte de baixo daquela túnica, linho fino, que também era muito caro, né? Então o texto, ele ressalta isso, a importância da vestimenta, né, que esse rico trazia com ele, né, a ostentação. Mas a gente vê também que ele era um judeu, porque quando ele morre, ele está lá no inferno, ele diz assim: Pai Abraão. Então essa era uma expressão usada pelos judeus. Então, como judeu, ele tinha então toda a questão também, né, religiosa. Só que ele empregava as suas riquezas de modo errado. E Lázaro, a gente vê que era no versos 20 e 21, ele era desprezado por esse rico. Eles se conheciam porque ele estava sempre à porta pedindo esmola, né? Ele era um mendigo. E aí, interessante que o nome Lázaro significa Deus é ajudador, ou Deus é que me ajuda, né? Interessante o significado do nome dele. E ele fala também sobre as migalhas que ele pede. Aí isso nos faz lembrar da pregação de domingo passado, falando sobre também lá em Marcos 7, 28, da mulher Ciro-fenícia, que também pede as migalhas, quando ela vai ter com Jesus. Então, nesse momento também, nesse texto, fala sobre as migalhas. Migalhas, restos. Ele pedia restos. E essas migalhas, elas vinham, né, do pão que o rico, as pessoas usavam, que quando acabavam de comer, usavam essas migalhas, a parte mole do pão, para limpar as mãos. É como se fosse um guardanapo da época. Usavam para limpar as mãos. Acabava de limpar, ou deixava cair no chão, ou jogava. Então, eram essas migalhas que o Lázaro pedia. Então, enquanto Lázaro... Espera aí. Enquanto Lázaro pedia socorro ao rico, ele ignorava. É igual a história também, né, do bom samaritano, que ficou, ele foi, o jovem lá, né, foi atacado na estrada, ficou lá deitado, quase que morrendo, e 3 passaram para olhar, só o bom samaritano que atendeu. Os outros 2 desprezaram. E eu, fazendo um paralelo entre os 2 e falando sobre a questão, né, de ouvir o clamor de alguém e não atender, eu gostaria de ler um texto que está em Provérbios 21,
versículo 13. Provérbios 21, versículo 13, que diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. E a gente vai lembrar lá do rico no inferno, né? Clamando, mas não pôde ser atendido. Já era tarde demais. Então, esse texto é muito interessante de Provérbios. E aí faz-nos lembrar também que o que plantamos aqui na terra vai repercutir na eternidade. O que temos plantado enquanto estamos vivos? Porque a gente sabe que a morte vem. Assim como veio tanto para o rico, ela veio para o pobre. Todos nós vamos morrer. Independente da idade, independente do sexo, independente da nossa classe social. Todos nós vamos passar pela morte. Por quê? Todos morreram porque o pecado trouxe isso. A terra foi amaldiçoada e o salário do pecado é a morte. O rico, ele desprezava também o pobre, o Lázaro, porque naquela época os judeus, eles acreditavam que quando a pessoa estava mendigando, quando a pessoa estava sofrendo, não só o físico, mas também passando necessidade, é porque ela estava em pecado. Então o rico pensava assim, ele está nessa condição porque ele é um amaldiçoado, ele está em pecado. Assim acreditavam os fariseus. E dizia que aquele que era rico, aquele que tinha muitos bens materiais, ele era um abençoado por Deus. Será que hoje em dia também muitos não pensam assim, principalmente no meio evangélico, principalmente entre as igrejas? Basta a gente lembrar da teologia da prosperidade. Tudo é vitória, você vai ganhar o carro do ano, é campanha para ganhar o carro do ano, é campanha para ganhar a casa, é só campanha atrás de campanha para bens materiais. Aí recebe, está tudo bem, vira as costas para Deus. Em nenhum momento da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê isso. Jesus falando para você ficar rico, pelo contrário. E eu também não estou dizendo que todo rico é assim. Bens materiais, a gente é abençoado por bens materiais, amém. Somos, amém. Deus dá também bens materiais. Mas quando esses bens materiais excede aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, e você começa a colocar o teu coração nesses bens materiais, aí o negócio já muda. Aí está o problema. Quando ele começa a tomar o lugar de Deus, aí vem a avareza, e a avareza é pecado, e Deus condena a avareza. E quando esses bens materiais excessivos te afastam de Deus, como a gente também vê em muitos casos, infelizmente, em muitas pessoas que antes seguiam a Cristo, só que depois começam a ganhar muitos bens materiais, né, muito dinheiro, e acham que não precisam mais do abençoador, só quer a bênção. E começa a entrar naquela frieza espiritual. Aí vira o materialismo. Quando a gente vê em muitos lugares, em muitos países e continentes, né?
onde o materialismo tomou conta, onde a avareza tomou conta, a autossuficiência. Não preciso mais de Deus. Ai de nós, né? Quem somos nós? Míseros pecadores. No versículo 22, então, a gente vê que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Interessante que não fala que o Lázaro foi sepultado. Ele morreu, os anjos vieram e levaram ele para o céu. Seio de Abraão significa o céu. Era uma expressão que era usada também na época, né? O seio de Abraão, o pai da fé. É um lugar de prazer, é o jardim do Éden, antes do pecado. E aí ele foi levado. Mas diz que o rico também morre, ele é sepultado, e no sepultamento, com certeza, sendo rico, ele tem as honrarias lá, né? Só que, depois da morte, não teve nenhum anjo que levou ele para o céu. Ele foi para o inferno. Destinos diferentes. As coisas inverteram depois da morte, né? O Lázaro foi para o céu, recebeu ali o lugar na eternidade com Deus. E o rico foi para o inferno, que infelizmente não podia mais fazer nada. O dinheiro não podia mais fazer nada para ele, seus bens materiais, seus amigos, entre aspas, porque quando se tem muito dinheiro, né? Se tem muitos amigos, mas quando se perde dinheiro, vão todos embora. E eu fico assim também, né? Fazendo uma alegoria aqui, eu fico imaginando assim. Imagina no sepultamento do rico, né? Sendo bajulado, até no sepultamento, né? Para fazer H, como a gente diz, né? Entre os familiares, né? Todo mundo vira bonzinho depois que morre, né? Todo mundo vira bonzinho. Mas não foi bem assim a vida, infelizmente, né? A vida do rico. Acabou o orgulho, acabou a avareza, acabou o dinheiro, não tem mais jeito. Depois da morte, segue-se o juízo. Nós temos que fazer em vida aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Jesus nos ensinou. É em vida. Depois da morte, segue-se o juízo. Não tem mais jeito. Não tem. Eu sei que você que pode estar nos assistindo, seja de outra região, outra crença, denominação, mas eu estou falando aquilo que está na palavra de Deus. E nós, na escola dominical, estudamos a Bíblia. Não existe missa para morto. Depois que morre, acabou. Não tem como rezar, não tem como fazer algum tipo de sacrifício para que ele saia da onde está, ou no meio do caminho, lá no purgatório, ele decide. Ou ajuda ele a sair do purgatório e ir para o céu. Não existe isso, isso não tem na palavra de Deus. Temos que tomar decisões em vida. Plantar aquilo que Deus nos ensina em vida, porque iremos levar para a eternidade. A vida após a morte. Há dois destinos: o céu ou o inferno. Essa narrativa ou parábola, ela tem alguns temas polêmicos, né?
que não vai dar tempo de entrarmos em detalhes. Mas a gente sabe que há também algumas religiões que falam sobre reencarnação, sobre voltar à terra. Nós vemos nessa parábola que isso não existe, porque o rico queria que o Lázaro voltasse para pregar para os seus irmãos. E Abraão fala, eles tiveram os profetas, ou seja, eles têm a palavra, eles tiveram os profetas da época, porque os profetas pregavam aquilo que Deus mandava. Eles não quiseram ouvir. E hoje em dia, será que é diferente? Será que é diferente hoje? As pessoas escutam a palavra de Deus, as pessoas têm acesso, hoje em dia então com a mídia aí, né? É tão fácil, né? Temos acesso a pregações, a tanta coisa, né? Relacionada ao Evangelho. Mas as pessoas rejeitam, muitos rejeitam. É a decisão que você toma aqui, é o que vai repercutir depois. Tem consequência a decisão que você toma. O que você tem plantado? Você está rejeitando os profetas? O que é profecia? É a palavra de Deus, gente. Profecia não é um que se levanta, se fala, falando em nome de Deus. Eu tenho uma palavra para você, você terá prosperidade, você terá muitos bens. Isso é profetada, me perdoe, não é profecia. Eu não preciso ir atrás de profetas, porque isso aqui já é a profecia, a palavra de Deus. Está registrada aqui na Bíblia. Eu tenho que seguir ela e não a homens. Amém? Amém. E aí a gente diz assim, né? O que aconteceu então? Qual foi a causa principal do rico? Por que ele foi para o inferno? Porque ele era rico? Não. Ele não foi para o inferno porque ele era rico. Há muitos ricos que morrem e vão para o céu. Porque sabem administrar os seus bens. Glória a Deus por isso. Continue assim. Abençoando outras vidas. O pobre morreu e foi para o céu porque ele era pobre. Então, ele era bonzinho e foi para o céu. Também não. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, porque ninguém aqui merecia a salvação. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é por obras que você é salvo. É uma consequência. Você fazer caridade, você ser bom, você amar. É uma consequência da salvação. Claro, se você é salvo, você vai se preocupar pelo próximo. Você vai amar a Deus e ao próximo. Porque é isso que a Bíblia manda. E o Espírito Santo vai colocando isso no seu coração. Em Marcos 3, 28 a 29, diz assim: E em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que preferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, o que aconteceu com o rico? Porque ele não foi para o céu. Porque ele desprezou as profecias de Deus. Porque ele desprezou as escrituras. Porque quando ele está lá, Lázaro diz assim: tiveste os profetas, mas não ouvistes. O que é negar, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É negar a salvação. É o único pecado que não é perdoado.
Quem rejeita as Escrituras, rejeita a Deus. Quem rejeita a Cristo, rejeita a Deus. Rejeita a salvação. Há o livre-arbítrio. Você decide se você quer ser salvo ou não. E nós temos a consequência dessa decisão, como nós vemos nessa parábola. Outra coisa também que aconteceu com o rico. Em Mateus 22, 36 a 40, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os 10 mandamentos foram resumidos nesse, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente sabe que o rico não obedeceu esse mandamento. Ele não amava a Deus, ele rejeitou a Deus, ele rejeitou a salvação. E muito menos amava o próximo. É impossível você amar a Deus e não amar o próximo. Amém? Porque o cristianismo é esse. Os ensinamentos de Jesus, sempre Jesus falou sobre isso. Amar a Deus e ao próximo. Você não pode estar surdo ao clamor do próximo. Você não pode se fechar ao clamor do próximo. O evangelho é assim, relacionamento é amar a Deus e ao próximo. Nós vemos também que João Batista, que foi o que veio e abriu o caminho para Jesus, o primo de Jesus, eu acho fantástico, embora a vida, como foi João Batista, embora, né, ele tenha tido uma passagem bem rápida na história da Bíblia, mas eu admiro muito João Batista. E Jesus fala, né, sobre isso, sobre a importância que foi João Batista, né? É muito bonita a vida de João Batista, o coração dele. E João Batista pregava sobre arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, né? Todo o tempo, nós até hoje somos alertados, né? A salvação, ela traz o arrependimento. Você deixar de praticar, de estar na prática do pecado e seguir aquilo que Jesus ensinou. E aí nós vemos o porquê do rico não ter entrado no céu. Ele não tinha salvação, ele rejeitou a Deus. Ele tinha amor por ele mesmo, o egoísmo. E na vida cristã, na caminhada com Cristo, não há espaço para egoísmo. Amém? Amém, né? Onde há amor, não há egoísmo. Antes de chegar às considerações finais, eu queria ler 2 Tessalonicenses 1:9, que diz sobre como é o inferno, né? Um lugar de sofrimento. A Bíblia não usa esse termo, né? Inferno, mas há lugares de dores, sofrimento, e a gente sabe que existe. Então diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, o inferno, eternidade longe de Deus. Mateus 25, 41 também fala sobre esse lugar de tormento. Diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
O inferno não foi preparado para nós, mas o pecado fez isso. O pecado fez isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A pior coisa que pode acontecer para nós cristãos, né, não é a morte. Porque a morte vem. A gente ouve testemunhos de pessoas, né, que viveram com aqueles que foram perseguidos por amor a Cristo. Muitos também no passado. E hoje, muitos lugares onde é proibido falar de Cristo. E que morreram em paz, dando testemunho até o final do amor de Deus. Então, o fim não é a morte. É o começo de uma outra vida, né? A vida com Deus. E em Mateus 24, 50 a 51. Mateus 24, 50 a 51. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitas passagens da Bíblia, né, menciona o inferno como um ranger de dentes, ou seja, lugar de sofrimento, de muita angústia. Que reflexões, então, a gente pode compartilhar, né? Que a gente pode pensar sobre essa parábola? Que a vida que se vive aqui implica em consequência na eternidade, como foi falado. O que se vive aqui, o que você planta aqui, você vai colher depois. Depois da morte, não se pode mudar de lugar. Há dois destinos, o céu e o inferno. Não existe comunicação com mortos. Você não vai poder, a pessoa morreu. Não, mas ela veio até a mim, conversou comigo, eu ouvi a sua voz, eu vi. Você sabe o que é isso? Não é a pessoa que morreu. É duro falar isso, né? Mas não é. Porque onde ela está, depois que morre, não volta à terra. São demônios. Os demônios imitam a voz e os demônios se materializam. Há N passagens na Bíblia de demônios que se materializaram. Considerações finais. Essa parábola não inquietou apenas os fariseus, mas todos quantos ainda ouvem até hoje. Milhões de pessoas hoje vivem como esse pobre rico, vivendo sua vida de acordo com a sua própria vontade, satisfazendo os seus próprios desejos e indiferenças, longe dos conselhos e da vontade de Deus, longe de Deus, vivendo numa vida egoísta e avarenta, surdos ao clamor do seu próximo. Eu queria deixar, né, antes da gente ir para as perguntas que temos no final, perguntas para a gente refletir. Mateus 16, 26. Mateus 16, 26 diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A nossa alma, ela não morre. Nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma é eterna. O corpo, quando a gente morre, volta ao pó. Mas a alma não. Ela tem dois destinos, o céu ou o inferno. E aí, perguntas para a gente refletir. A sua vida está mais parecida com a de Lázaro ou a com a do rico? O amor à riqueza tem cegado teus olhos relativo às advertências de Deus? Estás esquecendo dos teus pecados e não tens te arrependido para pedir perdão? A hora é agora, é essa. Se arrepender, pedir perdão. Até o último suspiro, Deus está aguardando
Jesus está aguardando você se arrepender, pedir perdão e mudar o destino e ir para o céu, para a eternidade com Deus, até o último suspiro. A gente viu isso com o ladrão da cruz ao lado de Jesus. Ele foi salvo ali, sofrendo na cruz, e ele aceitou a Jesus. Estás esquecendo, esse já foi, né? Dos teus pecados e não tens te arrependido para pedir perdão. E por último, promete abrir os ouvidos para Deus e praticar novas e boas atitudes para com o próximo. Você não vai fazer boas ações para ser salvo. É o contrário, você é salvo e vai fazer boas ações, porque o Espírito Santo coloca isso no nosso coração, nos inquieta. Porque o amor faz isso. Deus é amor. Amém? Amém. Que vocês tenham um domingo abençoado. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. E que possamos refletir sobre isso. Como eu falei no início. Eu sou a primeira a refletir. Todos os dias nós temos que pensar sobre isso. O que nós estamos plantando aqui. O que nós vamos colher depois. Deus abençoe. Amém. Eu só queria identificar se nós temos visitantes. Tem alguém nos visitando? Se você está nos visitando pela primeira vez aqui na EBD. Não? Então vamos agradecer. A palavra de Deus diz para a gente trabalhar enquanto é dia, né? Que a noite vem. Então que a gente se mantenha vigilante, né? Como atalaias, né? Como uma torre forte, aquela torre que está ali orando por todas as coisas, as causas, principalmente nossos irmãos perseguidos, né? Então, assim, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque ainda temos esse privilégio, né? E permanecermos, mas levarmos Ele junto em oração. Amém? Vamos agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor, em primeiro lugar, pela Tua palavra que foi revelada, por tudo que nós aprendemos, Senhor, na EBD. Obrigado, Deus. Nós tivemos ontem, Senhor, momentos especiais, Senhor, onde tivemos batismo em água, Senhor, tivemos pessoas ali que entenderam o Teu propósito, Senhor, e sabem que precisam disso, sabem que precisamos, Senhor, seguir em frente, olhando para Ti como autor e consumador da nossa fé, e nós queremos, Senhor, sim, nos agraciar, nos congratular com esses irmãos, porque esses estão sorrindo, esses estão alegres, mas também queremos chorar com aqueles que choram e pedir a Tua proteção, como foi nos mostrado aqui, Senhor. Tu queres, a Tua vontade, ela é nítida na Tua palavra, que todos se salvem, mas Tu também sabes que tem os Teus chamados, tem aqueles que vão ouvir e vão prosseguir na Tua direção. Senhor, muito obrigado por esse Teu olhar de misericórdia. Obrigado pela Tua boa mão sobre nós, sobre esses irmãos, Senhor, que estão resistindo, e aqueles como instituição, como portas abertas que se mantêm como luzeiros, Senhor, ali firmes, atendendo e rompendo, Senhor, e tentando levar ajuda a esses irmãos e mostrando que estamos com eles, dando aquele sinal, aquele alerta, dizer persigam, prossigam, olhando firme, porque a noite ela passa, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, e a cada momento, Senhor, e vai ter um momento, Senhor, que Tu vais estar ali com as Tuas mãos estendidas para nós, Senhor, e não vai ser diferente com esses nossos irmãos. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por cada irmão, Senhor, que até o momento está conosco, Pai, entendendo que precisa ser também canal de bênção, que precisa ser um luzeiro, uma torre forte orando, Senhor, para que Teu nome seja glorificado. Obrigado pela Tua igreja aqui na terra, essa igreja que se reúne, Senhor, e que prossegue olhando para Ti, perseverante, Senhor. Uma igreja que o inferno ele não vai prevalecer, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos a Ti gratos. E aguardando a noite, trazemos a melhor adoração para Ti, Senhor, porque só Tu és digno de graça, de honra, glória e louvor. Nós Te agradecemos no nome daquele que é todo poderoso, que é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Você que crê, diga amém. Glória a Deus, até às